Fala, torcedor do São Paulo, bora começar o dia aqui acompanhando a repercussão da vitória do Tricolor ontem contra o Águia de Marabá. 3-1, São Paulo trazendo uma ótima vantagem para o jogo da volta no Morumbi, ontem jogando com o time reserva, né? Os reservas deram conta do recado. O Juan marcou 2 gols, Luiz Gustavo também marcou, ele que passou um período, né, lesionado, ontem voltando, marcando um gol. E o São Paulo conseguindo, né, um resultado muito importante jogando fora de casa. Destaque, né, para o torcedor do São Paulo também, né, que lotou lá o estádio, tinha muitos torcedores do São Paulo. Deixa os créditos do vídeo aqui, a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa aquele like para fortalecer o trabalho. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Agora a vitória do São Paulo no Mangueirão contra o Águia de Marabá. Também Copa do Brasil, também o São Paulo poupando os jogadores. É aí mais reservas do que o Palmeiras, mas não teve dificuldade o time B do São Paulo, Elton. Edu, e aí alguns destaques importantes, né, dessa partida. Claro, time reserva, o São Paulo jogou boa parte do jogo com um jogador a menos, com a mais. A gente viu ali a expulsão, né? Agora até, uma expulsão até que muita gente pode discutir, né? É o Vander que coloca o pé ali alto. E com um a menos, o Águia de Marabá marca com o Wender, abrindo o placar. Coisas do futebol, né? Com 10 foi lá e fez o gol. Aí vai aparecer o Juan para virar o jogo. Ainda assim, era um jogo onde o São Paulo tinha um controle, né? E é uma equipe muito diferente, né, da que começou essa nova gestão, né, pós Carpini, porque é um começo do Zubeldia, de conhecer mais os jogadores, e sempre é um risco para um técnico que está chegando, né, colocar uma equipe reserva, mas foi um time que manteve o padrão da equipe principal, né, os elementos que o Zubeldia gosta muito. O Águia, um time muito frágil, né, em relação ao São Paulo, o time reserva do São Paulo muito superior à equipe principal do Águia. No primeiro tempo, inclusive, foi um time que tentou se arriscar um pouco mais, o São Paulo teve 9 finalizações, no segundo tempo muito mais, né, porque a questão física fez muita diferença, mas eu ia destacar, Edu, justamente como o torcedor do São Paulo invadiu o Mangueirão, né, foi realmente maioria absoluta e fez uma festa muito grande no Pará e conseguiu aí ajudar também, né, o São Paulo a conseguir esse resultado importantíssimo fora de casa com uma equipe reserva, né? Volta para São Paulo com uma vantagem muito boa e era natural também que o São Paulo fizesse isso, porque o São Paulo de Belém vai para Salvador, depois vai para o Chile, tem uma sequência de viagens também bem desgastante. Tem muito torcedor são paulino no norte do país, né? Último lance do... Aproveitaram para reencontrar seu time. Foi bonita a festa no Mangueirão. E foi bonita essa jogo participação Palmeiras do Zubeldia. vence o Botafogo. Está sendo bonita. São apenas 12 dias no cargo, mas tá tudo bem, porque são 3 jogos, 2 vitórias e um empate, nenhuma derrota. Vamos lembrar, foram 2 jogos fora e um jogo com o Palmeiras. Então esse aproveitamento de quase 78% pode ser considerado muito bom. 5 gols marcados, apenas 1 sofrido depois deste 3-1 sobre o Águia de Marabá. Alguns jogadores se destacam, claro, o Juan fazendo 2 gols, inclusive marcando um deles logo depois de tomar o gol, que foi um momento importante, né, para parar o nervosismo ali, conter qualquer tipo de aflição ou agonia para tentar logo mudar o resultado. O gol trouxe tranquilidade para o São Paulo. E o Galopo, que faz a assistência, me parece um dos destaques desse time que foi a campo hoje. Eu estou sempre com muita disposição, o Galopo, brigando pelas bolas, muito ligado no jogo, né? E eu acho sempre que entra muito bem nessa equipe, né? Até que melhor que o Rames, principalmente, né? Jogou como quase um segundo volante muitas vezes, né? O Luiz Gustavo, que vai ser importante nessa equipe, né, com as lesões no São Paulo. O Nestor jogando muitas vezes como meio armador. E 2 pontas bem rápidos, né, o Eric e o Michel Araújo, com o Juan jogando muito bem, Edu. É isso. E que golaço que fez o Águia de Marabá também, né? Espetacular ali. Mas são níveis diferentes de time, mas o São Paulo, exemplo do que a gente falou do Palmeiras, ganha uma tranquilidade para o jogo da volta, que a gente pode, daqui a pouco a gente retoma o contato com o Elton Serra.
Mas o São Paulo consegue ter um cenário pela frente de poder poupar jogador no jogo da volta daqui 3 semanas, né? Então, a estreia do Zubeldia, que tinha desafios complicados pela frente, Barcelona de Guayaquil no Equador, Palmeiras. Então, começa muito bem o técnico argentino no comando do São Paulo e ganhando peças importantes. Por exemplo, como a gente falou, o Galopo, também o Juan, que fez os 2 gols. O São Paulo aí ganhando uma cara de time mesmo, né? Com o Zubeldia, realmente mudou muito em relação ao que a gente estava vendo com o Thiago Carpini. Brasil, nesta noite de quinta-feira, vitória do São Paulo, importante em cima do Águia de Marabá. Verdade que o São Paulo jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais. Já no finalzinho ali do primeiro tempo estava com um jogador a mais. Ainda levou um gol, mas aí conseguiu vencer por 3-1. A gente já vai mostrar os gols para vocês, fãs de esportes. Mas quero a tua opinião, Zupa, sobre o que aconteceu nesta noite lá em Belém. Sofreu aquele primeiro tempo? Foi algo que chegou a chamar a atenção ou não? O Zubeldia está mostrando que ele consegue dominar essa equipe do São Paulo? Eu gostei da atuação do São Paulo, lembrando que o São Paulo jogou com um time totalmente reserva. Totalmente reserva. Então, assim, olhando para o que foi a estreia do Zubeldia em Guayaquil, para o segundo jogo, que foi um choque-rei contra o Palmeiras no Clássico, e para o jogo de hoje a gente tira muito pouco do olhar sobre o trabalho, porque é outra equipe. Mas o São Paulo teve uma boa atuação. Zupac, mas o Águia de Marabá é um time da 4ª divisão. A gente vê aí o Juan, os 2 gols foram muito parecidos. É um time da 4ª divisão. E aí a gente traça um paralelo com o que a gente conversou ontem aqui. O André não estava, o André estava no linha de passe, o Fábio Luciano esteve aqui. O Corinthians também enfrentou um time da 4ª divisão, com um time misto, não era um time totalmente reserva, também tomou o primeiro gol, também virou o jogo, mas Corinthians e América fizeram um jogo de trocação. São Paulo e Águia, não. O São Paulo, como disse o nosso gerador de caracteres, nossa tarja, São Paulo dominou o jogo, né? Então, o São Paulo reserva. A gente pode aqui discutir a diferença de qualidade do América para o Águia, 2 times de 4ª divisão, mas o América campeão potiguar, o Águia semifinalista do Campeonato Paraense. Mas o São Paulo teve uma boa atuação, no meu entender, foi para cima, controlou praticamente o jogo inteiro. O gol que o São Paulo sofre, o belíssimo gol, aliás, que o São Paulo sofre, logo depois da expulsão, quando parecia que o Águia sofreria mais, foi um instante em que o Águia fez o seu gol, foi um lance quase que fortuito no primeiro tempo, porque o São Paulo dominava. Então gostei da atuação do Galopo, encontrou muito espaço, Galopo e Eric pela direita do ataque do São Paulo encontraram muito espaço. O Juan, que havia perdido um gol inacreditável no primeiro tempo, fez os 2 gols de cabeça atuando como centroavante, que não é o espaço mais confortável para ele jogar, mas é um espaço carente no elenco do São Paulo. Sim. Então, acho que por tudo que foi o jogo, por ser time reserva, etc e tal, o São Paulo fez uma boa atuação, teve uma boa atuação, se impôs diante de um time muito mais frágil e encaminhou, né? Garantiu aí a sua classificação. E quem faz 2 gols aí apaga o gol perdido? Nossa, o gol perdido foi duro, hein? Tá certo. Então esquece essa história. O Bandeira marcou impedimento, mas se a bola entrasse, ela era lance para VAR e talvez o gol fosse validado. Exato. Então, tecnicamente, ele não perdeu o gol, porque o lance foi invalidado. E foi um pouquinho antes da expulsão. Aí a expulsão e o gol. O golaço. Aí depois ele se redime. André, eu queria te ouvir também, até o Zupac citou o jogo do Corinthians, o Carlos Miguel foi para muitos o melhor em campo. E o São Paulo conseguiu dominar. Era o esperado, mas não é sempre que a cartilha se apresenta dessa forma. Um domínio completo desde o início, né? Posse de bola acima de 75%. Tem gente que diz que isso não significa nada. Significa muita coisa. Não é um objetivo em si, mas é uma ferramenta para jogar futebol. E quando a gente vê que um time fora de casa chega a ter 80% de posse na casa do adversário, ok, se trata de um adversário que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, mas não é sempre que a gente viu. Exemplo, o Corinthians ontem, também na casa do adversário. O Cruzeiro foi eliminado pelo Souza, também da Série D. Aliás, eu fiz esse elogio no Linha de Passe, eu gostaria de repetir aqui, só porque é outro programa. Fique à vontade. Arena das Dunas, aparentemente o melhor gramado do Brasil. Uma coisa fora do normal. Liga TV passa rápido assim no jogo do Corinthians ontem, parecia que não era um jogo do futebol brasileiro. Mesmo porque teve Fortaleza e Vasco no Castelão, terrível. E o Léo Bertozzi informou ontem que a Conmebol já avisou o Fortaleza, escuta, se não arrumar, não tem mais jogo aqui. Olha o que está acontecendo na discussão, gramados sintéticos, gramados naturais, gramados bons, gramados ruins. A Arena das Dunas
um tapete, um negócio fora do normal. Então, é preciso elogiar também, porque nesse caso a gente praticamente só critica. E o São Paulo dominou completamente o Águia hoje, cometeu uma falha num rebote, numa situação em que o jogador do Águia acertou um chute espetacular, maravilhoso, um tremendo gol, né? Para o Águia, talvez esse momento seja o que fique, porque você não espera passar para a próxima fase da Copa do Brasil quando você enfrenta um time da Série A. São Paulo num bom momento, de novo, uma boa atuação com uma equipe completamente diferente, né? Não estamos acostumados a ver essa escalação e, assim, diante de um adversário tão inferior, São Paulo superou a sua falha, o gol de empate demorou 1 minuto, logo depois o São Paulo já estava na frente. O Luiz Gustavo fez mais um gol, né? Ele é praticamente um artilheiro do São Paulo nesse momento. Ele ajudou a fazer saída de 3 hoje, mais um elemento de jogo que o Zubeldia coloca no São Paulo, e é um trabalho, obviamente, muito no início, assim, as coisas estão começando ainda e a gente está percebendo como funcionam, mas de qualquer maneira você não pode reclamar, né? Se a única falha depois de um jogo tão dominante foi uma situação de rebote na área, que ainda teve, do ponto de vista são paulino, o azar, entre aspas, do jogador adversário pegar na bola como pegou. Dá para dizer que foi uma bela noite, um bom resultado. São Paulo segue bem. Ô Zupá, quando você olha para essa equipe, você consegue pensar, é um São Paulo que olha para o time... Me desculpa, Marcela e amigos, o jogador do Águia não podia ter sido expulso, não deveria ter sido expulso. Pois é, a gente tem que falar sobre isso. Marcos falou do VAR no lance que o Juan perde o gol, mas foi uma intervenção do VAR completamente inapropriada. Sim, concordo. O árbitro tinha dado amarelo, o VAR chamou, interferiu, ele tira o amarelo, dá o vermelho, assim, injusto. Não precisava. A decisão dele no campo estava muito ok. Muito tranquila. E aí, é claro, São Paulo, eu creio, ia ganhar do mesmo jeito, mas aí você coloca uma situação de inferioridade numérica que também ajuda a explicar por que o São Paulo teve tanta posse. Pois é, os 75%, né? Inclusive, a gente estava na redação conversando, eu acho que o Zupa talvez discorde de você, mas eu não sei se ele repensou. Impressionado com a altura, né? A altura. Mas é que, assim, ele é muito sem querer, né? Que o jogador do São Paulo, ele tá indo para lá e acaba machucando. Mas o Zupa falou, olha, não tem intenção, mas está meio alto demais esse pé. E aí o Zupa achou exagerado. A regra assim. não se preocupa com intenção mesmo. Eu vi o lance de uma maneira diferente. Zupa, então, já que a gente está falando sobre isso, vamos falar sobre esse lance. Eu queria a tua opinião já. E aí a gente daqui a pouquinho fala sobre o Juan. E se algum jogador, ele é olhado de uma maneira diferente, mesmo quando você está jogando contra o Águia de Marabá, nessa Copa do Brasil, com um time modificado. Então, eu entendi a expulsão pelo risco que o pé do Marcos Vander ofereceu ao rosto do Patrick, né? O lateral esquerdo do São Paulo, menino da base que jogou no lugar do Wellington. Então, assim, não questiono a intenção, de fato ele não quis chutar a cara do coleguinha, mas o pé, enfim, poderia ter machucado gravemente o Patrick, e por isso eu entendi a chamada do VAR e a mudança de cartão. A gente acho que pode aqui discutir se o VAR deveria ter chamado porque o árbitro viu o que aconteceu, né? Não é o tipo de agressão ou de lance que o árbitro não viu e aí o árbitro viu o que aconteceu, tanto é que ele deu o cartão. Né? Mas a expulsão eu concordei. E teve um impacto no jogo, mas o jogo já era um jogo de 75 de posse para o São Paulo naquele instante. Era o São Paulo que amassava o Águia. Tanto que depois da expulsão, eu imaginava que fatalmente ali o São Paulo abriria o placar e o que acontece é o inverso. Né? Eu acho que acabou interferindo pouco no ritmo do jogo. Eu acho que tirou mais possibilidades do Águia tentar mudar o que era o jogo. Sim. Mas o jogo não mudou depois da expulsão. Claro que ficou mais fácil para o São Paulo construir a vantagem que construiu de 3-1 e garantir aí a sua classificação quase que de forma certa. E aí você acha que, por exemplo, o Juan ganha pontos numa partida como hoje? Pode olhar, quem sabe, uma titularidade? Não, titularidade não. Nenhuma chance para o Juan ganhar titularidade, especialmente pelo lugar que ele jogou. Ele jogou no lugar do Caleri. Não vai ganhar titularidade. Mas se fosse pela ponta, também não dava. Então, mas acho que especialmente no lugar do Caleri. Sim. Se tem alguém que não vai sair desse time, meu chapa, é o Jonathan Caleri. Qualquer outro a gente pode discutir. Exato. O Caleri não vai sair do time. Até porque ele quando machuca, ele quer voltar rápido, enfim. Eu acho que alguns jogadores ganharam pontos nesse sentido. Acho que o ritmo de jogo do Luiz Gustavo é
importante, Sim. especialmente pela lesão do Pablo Maia, né? Especialmente pela lesão do Pablo Maia, porque o Bobadilla é um jogador é um segundo homem de meio campo, um cara mais de saída. Sim. Com potencial, acho que ele vai desenvolver bem no São Paulo ainda. O Luiz Gustavo é um cara que segura, como o André falou, faz saída de 3 entre os zagueiros. O Nestor também ganha minutagem, né? Também, super importante. O Nestor é um cara que, se tiver numa boa fase, pode incomodar. Eu gostei do jogo do Galopo. Eu acho o Galopo um cara sempre muito voluntarioso, sempre muito afim de melhorar o seu status dentro do elenco. Ele né? é um jogador técnico, né? Refinado. Ele é refinado. O São Paulo tinha vários em campo hoje nessa escalação bem diferente, vários jogadores tecnicamente bem dotados. O Moreira, por exemplo. Moreira, era isso que eu ia falar. Todo mundo elogia muito esse Moreira. jogador, ele vai aparecer. Não tem jeito. Sim. Que ele machuca muito. Sim. Quando ele encontrar estabilidade, ele vai brigar para jogar. Vai. Agora, assim, a sua pergunta, Marcelo, é muito boa e ela me leva não para quem jogou, mas ela me leva para quem não jogou. Porque o jogo de hoje era uma excelente oportunidade, no meu entendimento, para o Rames Rodrigues jogar. Porque ele é um cara que, se jogar bem, se tiver sequência, a gente vai aqui discutir se ele pode ganhar a titularidade ou não. Mas, de uma maneira surpreendente, viagem longa, chega em determinados jogos, ele sente desconforto. É tão difícil falar sobre isso, né? Então, o São Paulo foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo num jogo em que todo mundo sabia que o Carpini ia ser demitido. Aí o Rames sentiu um conforto, não foi. Desconforto, não foi. Aí hoje era uma viagem longa, um jogo que os jogadores sabiam, imagino, que ia atuar o time reserva contra o time da 4ª divisão. O Rames tinha que ter jogado. Era um jogo importante para ele mostrar. Né? Para ele mostrar que ele pode brigar por algo. Mas, de novo, sentiu um desconforto. Isso é uma afirmação que pode ser feita e faz absoluto sentido, assim. 100% bom senso de um ponto de vista em que o jogador pensa dessa maneira. Tem esse objetivo, tem essa ambição. E, de novo, a gente vem falando sobre isso aqui desde que ele foi contratado e depois pediu para ir embora e uma semana depois pediu para voltar, dizendo que ia se comprometer, e ele continua sem treinar com a mesma intensidade. Ele não aparece em campo como alguém que quer se recolocar dentro do elenco e entrar no time. Ele não está em partidas em que você pensa, não, mas era exatamente o tipo de jogo para ele. E você não tem como evitar o pensamento de que uma viagem longa, um jogo contra alguém que está na Série D, isto não é para mim. Eu não estou afirmando isso, não posso, não sei. Mas eu fico pensando na opinião pública, o torcedor mais distante, mais distante do sentido das informações, mas que acompanha o time de perto e se pergunta, mas o que há? Né? E os exemplos que o Gustavo mostrou são muito evidentes. Um jogo de repercussão direta na situação de emprego do treinador. Sentiu. Hoje, Copa do Brasil, uma aparição só de reservas, também não está legal. Existe a questão subjetiva, você não pode discutir dor com ninguém, a não ser que você consiga entrar no corpo da pessoa, isso ainda não é possível. E aí fica desse jeito. A passagem do Rames Rodrigues pelo São Paulo, ela continua envolvida por várias camadas de mistério. Ninguém está disposto a dizer de fato o que está acontecendo. E isso é muito ruim para todo mundo. Camada de decepção também, né? Porque nem viajar. Tá sentindo uma dor, mas vamos fazer aquele teste ali de vestiário minutos antes da partida para ver qual é? No tendão de Aquiles. Nem viajar. Chama atenção que para determinados jogos, esses incômodos surgem com maior frequência do que para outro tipo de jogo. E acho que, dado o histórico recente, inclusive da passagem dele pelo São Paulo, essas dúvidas surgem, né? Hoje era um jogo para ele atuar e ele mostrar que ele pode brigar para jogar em jogos maiores. Hoje era um jogo para ele atuar, não. Hoje era um jogo para ele destruir completamente. Sim. Fazer 3 gols. Criar aquela falsa esperança. Falsa? Vamos. Falsa? Opa. Vamos. Criar a esperança. Depois ela se revela falsa, é uma outra coisa. É porque já pintaram algumas. Tem sempre a turma dos entusiasmados, exceção a Vitor Birner. Vamos seguir aqui o esporte. Segunda vitória do Zubeldia. A segunda vitória fora de casa. Vitória com um time reservaço do São Paulo. E ele tem 3 jogos, nenhuma derrota. Ele tem vitória fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Pra mim é um jogo difícil. Pode dizer que o Barcelona de Guayaquil é uma fase.
é um jogo dificílimo. Ele foi com 4 jogadores de frente e ganhou. Aí no jogo contra o Palmeiras, jogou mal, tá bom. Mas era contra o Palmeiras. Tudo bem que era no Morumbi, esperava mais do São Paulo, mas não perdeu um grande clássico. E agora, contra o Águia de Marabá, tudo bem, tinha um jogador a mais. Sim. É bom deixar isso claro, que expulsão burra, por sinal. Como o jogador hoje em dia faz burrice, o cara dá um chute na cara do outro. Ah, não vi, tá bom, mas não é para dar um chute naquela força, naquela altura. E aí o São Paulo tem a vantagem. Mas pro Zubeldia, como a gente fala, né? Você ter tempo para trabalhar com paz é sempre importante. Isso é bom. O cara chegou agora e aí ganhando não vai ter cobrança, que não seria agora em cima dele, mas dos jogadores, do time no geral. Então é importante vencer. O São Paulo na Copa do Brasil está classificado e na Libertadores também. Na Libertadores também está numa situação muito confortável. Então vai jogar tranquilo. Tem agora o jogo com Vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem um jogo no Chile com o Cobressal. Vai ter uma sequência de jogos fora e de muitas viagens. Até por isso, hoje ele poupou o time e acho que a decisão foi correta. O momento de poupar é num jogo de terceira fase de Copa do Brasil. Acho que o brasileiro, o São Paulo tem que levar com mais cuidado do que levou nos últimos anos. E a Libertadores, claro, é importante. Se bem que agora, esses últimos 3 jogos, o São Paulo não deve ter grande problema para classificar. No jogo de hoje, mais uma vez, acho que o Moreira jogou muita bola. O Moreira é outro garoto que é muito bom. Tomara que não se machuque tanto, que ele já teve algumas lesões sérias. Porque o moleque é bom demais. E ele joga de lateral direito normalmente, mas eu já vi o Moreira jogar bem de volante e de lateral esquerdo também. Ele é um jogador bem versátil. Então, o cara, para mim, é um titular do São Paulo no futuro, se ele não tiver tantas lesões como ele teve até agora. Então, o Galopo também fez uma partida muito boa. O Galopo jogou bem hoje. O Nestor é ótimo que esteja voltando, também foi titular. É um cara que também, dentro do normal, é titular do time. Então, foi legal. Acho que aproveitou também para colocar a gente que precisava jogar em campo, né? Isso acabou sendo bem positivo. Já dá para ver alguma coisa no trabalho do Zubeldia, Bruno? Dá para ver que ele gosta de um time muito intenso, né? Um time que corre, que pressiona, que luta, que tenta pressionar lá na frente. Ele cobra o tempo inteiro em relação a isso. Sobre o sistema de jogo, ele variou nos jogos, né? No primeiro jogo, ele escala ali 2 pontas, um meia atacante por dentro, Luciano, e um centroavante, né? Com 2 volantes. Aí no segundo jogo, ele meteu 3 zagueiros contra o Palmeiras. E hoje foi uma formação diferente. Hoje eu interpretei aí como um 4-1-4-1, vamos dizer assim, que ele tinha um volante mais fixo, que foi o Luiz Gustavo. Aí tinha o Nestor e o Galopo na frente do Luiz Gustavo. Aí o Eric aberto de um lado, o Michel Araújo do outro, e o Michel vindo para dentro às vezes, e o Juan na frente. Então, nos 3 jogos foram sistemas, claro, pequenas diferenças, mas foram 3 sistemas diferentes. Isso acho que foi positivo, foi legal, né? Mas vamos ver, ele tem bastante coisa ainda pela frente. Hoje valeu para colocar a molecada e jogar também de uma outra maneira. Piperno e Flávio, é aquela situação, né? É um treinador estrangeiro. Sim. Que chega ganhando, sem perder, jogos difíceis. O Águia de Marabá é o único jogo baba que ele pegou até agora. Ele pegou 2 jogos difíceis. Ele podia chegar se lascando, perdendo o primeiro jogo fora na Libertadores, perdendo pro Palmeiras em casa, e conseguiu bons números. Agora, é um treinador novo. Muricy já deu moral pra ele, assumiu, que chamou ele de cheio de pose mesmo. Agora, o que esperar do São Paulo do Zubeldia? Porque o Flávio lembrou outro dia que o São Paulo com o Carpini começou uma festa. Ih, quebrou tabu. Ih, ganhou o título. Agora esse cara vai, é um jovem. Eu mesmo falei. Carpinismo. Falaram até de carpinismo. Isso eu não falei. Não, você mas não, falaram. Mas eu falava, né, Bruno? Eu falava aqui, será que é um jovem treinador brasileiro finalmente surgindo? E acabou em quê? 2 meses? Sim, 18 jogos. Em 18 jogos. Mas do Zubeldia, vocês esperam algo diferente? Eu não espero muita coisa diferente, não. Eu não. Acho que o time do São Paulo tem um time limitado e uma torcida que acha que tem um time que não tem. E aí ela cobra do São Paulo aquilo que ela acha que o São Paulo tem e não tem. E aí sobra pro treinador. Não vejo nada de extraordinário no Zubeldia, não tem nada demais. Portanto, não vai criar nada de novo, fato novo, e vai virar aquela mesma coisa. Talvez para ser estrangeiro, tem uma multa maior, a tolerância... Ô, Flávio, mas a gente, quando você fala do São Paulo, eu acho que você lembra de um time mais um pouquinho do passado. Porque eu não acho esse time ruim. Esse time atual do São Paulo, eu não acho ruim. É um time, digamos, um
8º time do Brasil? Ah, não. Não? Eu colocaria em 5º ou 6º do Brasil. É? Ó, vamos lá, na frente do São Paulo, hoje, por elenco, tá? Porque pro futebol eu não boto o Flamengo, não. Mas eu vou botar por elenco. Ué, o futebol que o Flamengo tá jogando, dá pra falar que o Flamengo é melhor que alguém? Vamos lá. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, talvez o Internacional. Fluminense. Talvez o Fluminense de hoje. O Fluminense tá jogando nada, Flávio. Não tá, ninguém tá jogando nada. Mas então, o momento do São Paulo é melhor que o do Fluminense. Eu acho. Os dois estão. O Fluminense não trocou de treinador, o São Paulo trocou. Sim, mas eu não vejo o Fluminense hoje na frente do São Paulo pra falar, não. Fortaleza. Também não boto na frente do São Paulo. Boto de igual pra igual. Eu tô dando minha opinião. Vocês concordam? Eu botei 4 por enquanto e não acho que tem outro, tá? Eu acho que é um time... Grêmio? Acho que o Grêmio é melhor. Eu não acho nada melhor o Grêmio. Eu acho que o São Paulo ele fica ali num bolo grande entre quinto e oitavo, por aí. É isso, aí ele depende não do tá momento, atrás. ele tá mais confiante. Ele não tá muito atrás de nenhum, Flávio, que esteja ali. No quinto, eu tô no 8º, então tá no bolo. Tá todo mundo coisa pra caramba. O quinto, o quinto é brigando ali pela Libertadores. O 8º é sul-americano. Então, brigando pela pré-Libertadores. Mas então, não é um time ruim. É ruim. Eu não acho o time atual do São Paulo ruim, não. Qual é o São Paulo? Ele não briga por nada. Ele vai ser... Foi campeão da Copa do Brasil agora. A Copa do Brasil, ela não é referência que é mata-mata. Você vai andando e vai andando. Agora, o São Paulo não tem nenhuma chance de brigar pelo título brasileiro. Tá bom, brasileiro eu concordo. Então... Mas Libertadores e Copa do Brasil tem. Aí qualquer um tem, porque é mata-mata. Mas ele é favorito? Não. Não. Favorito é Palmeiras, Flamengo e Atlético. Mas você falou que ele não disputa nada. Disputa, ele foi campeão da Copa do Brasil, pô. Não. A Copa do Brasil, ela é uma competição onde até o Corinthians foi vice-campeão da Copa do Brasil com aquela mula daquele português, pô. Lembra disso? Que fez com que o Flamengo levasse ele pra lá? É verdade. O Cruzeiro falido ganhou 2 Copas do Brasil. É muito, sabe, é uma sequência de jogos que pode dar certo. O São Paulo teve um mês onde ele foi muito bem no ano passado, só. Depois continuou uma coisa medíocre. Começou muito mal, teve um mês onde tudo rolou, até com o Dorival. São Paulo estava muito mal. São Paulo, o Corinthians teve um vice de Copa do Brasil com o Loss, 2018. Sim. Eu tô falando. Tem umas coisas estranhas. Copa do Brasil é um negócio meio esquisito. Vamos falar do time do São Paulo, né? Que eu não acho ruim, não. Eu acho. Goleiro eu acho bom, defesa eu acho boa. Vou falar de novo. Qual time grande do São Paulo que tem um goleiro pior que o Rafael? Ele é melhor que o Ederson? Não. Ele é melhor que o... Ederson. O Everton. Melhor que o Everton? Não. Não. Ele é melhor que o Cássio, que o Carlos Miguel? Não. Não. Ele é melhor que o São Paulo? O Bruno acho que acho que não. Eu também acho que não. Tá no mesmo nível. Mas eu acho bom goleiro, não é porque ele é pior que os outros de São Paulo. Agora, pega os outros. Ele vai jogar com alguém. Esse é o ponto. Bom, mas então vamos lá. São Paulo é o Igor Vinícius. Mas a gente tá falando do Campeonato Brasileiro. Ele é melhor que o goleiro do Grêmio. Ele é melhor que o goleiro do Cruzeiro. Ele pra mim, é de igual pra igual com o goleiro do Atlético, que eu não acho o Everson melhor que o Rafael. Eu acho bem pau a pau. Acho bem melhor. Bem pau a pau. Eu acho ele pau a pau com o Rossi. Ele é melhor que o Rossi. Ele é muito melhor que o Rossi. Aí não, né? O Rossi não tem nem coordenação motora pra sair na bola. Aí não, né? Pelo amor de Deus. Aí não, né? Pelo amor de Deus. Você dizia que o outro tinha braço de Horácio. Mas o Flamengo, infelizmente, não acha goleiro, gente. Desde o Diego Alves, o Flamengo não acha goleiro. O que eu posso fazer? Flamengo, né? Que os caras jogam nos outros times e não jogam lá. O Bento é melhor que ele também. Bento. Acho que é, pô. Coxê é melhor que ele. Sim. O goleiro do Fortaleza não é melhor que ele. Não é. A gente falando do Brasil, goleiro do Bahia, que foi do Fluminense. Marcos Felipe. Não é melhor que ele. Não é, pô. Ele tá ali, claro, você falou Fábio. do goleiro do Brasil. Fábio. Fábio é melhor que ele. Então. Também tá entre os 7, mas tá tudo ali. É o lateral de São Paulo, o Igor Vinícius. É normal. Não é, ele perde pros outros. Normal. Vai, Arboleda, segundo melhor zagueiro do Brasil. Segundo mal. Pra mim é. Pra mim ele só tá atrás do Gustavo Gomes. É mesmo? Eu acho. Você acha que ele é melhor que o Fabrício Bruno? Acho. Eu acho. O Arboleda eu acho melhor que o Fabrício Bruno. E eu acho muito pau a pau com o Léo Pereira. Você tá saindo muito com o Vampeta, né? Mas eu acho o Arboleda um zagueiraço. Não, ele é bom zagueiro. Eu acho o Arboleda um zagueiraço. Ele é bom zagueiro. O Arboleda é bom. Eu acho que o Diego Costa ele tem mais potencial do que ele conseguiu mostrar, mas não conseguiu mostrar. Lateral esquerdo. O Wellington é bom. É bom, lateral esquerdo. Mas você tá comparando com o Brasil. O Brasil não tem nenhum lateral esquerdo bom, gente. Ele é melhor que o Ayrton Lucas? Ele é melhor que o Piquerez? Não, no Flamengo ele não seria banco.
Ayrton Lucas e Vinha. Seria banco. Você não seria banco. Vinha é melhor. Verdade. Ele Não é melhor que o Arana. Não. Mas então, você tá falando dos 3 que eu te falei que são melhores que o São Paulo. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Vai atrás, é só atrás. Vamos puxar, só puxar um pouquinho. Não, pra ser justo com o São Paulo também. O São Paulo tá numa maré de azar com contusão de jogador importante. É isso, o Pablo Maia agora, que é um dos melhores volantes do Brasil, machucado. Nos últimos 8 anos, mais ou menos, tem sido esse probleminha de contusão. Uma coisa rápida, nos últimos 8 anos. Mas é verdade. Isso é outra coisa que é uma deficiência do São Paulo. Isso atrapalha bastante. Gente, aí vamos lá. Pablo Maia, Lucas Moura, Caleri, Ferreirinha, André Silva. Gente, não é um time ruim. Bom, Ferreirinha, André Silva. Como você é ridículo. Você acha que eles são? Se ele não Gente, eles não são ruins. É um bom elenco. Eles não são ruins. Aí ele fica me olhando com a carinha de deboche dele. Sacanagem, né, pô? O Ferreirinha não jogou nem no Grêmio, que você falou que não é nada. Não falei que não é nada. Eu falei que o Grêmio hoje é pior que o São Paulo, eu acho. Pior. O futebol que o Grêmio tá mostrando hoje, pra mim, é pior que o do São Paulo. O Ferreirinha não jogou lá. Não conseguiu jogar. Não, jogou uma temporada. Não, mas pera lá, Pilador. O Grêmio, ele vem de um vice brasileiro, fez semifinal da Copa do Brasil. Lembre-se que o Soares foi embora. Tudo Lembre-se bem, disso. O Soares, que era o cara que decidiu vários jogos, foi embora. Tudo bem, Lembre-se disso. O Grêmio também se reforçou em outras posições. Mas me fala. Eu acho que o Grêmio e o São Paulo estão no mesmo bolo ali. Cara, eu acho que o Grêmio, do momento ali. Mas o Grêmio com a defesa, eu acho a defesa muito lenta, cara. Jeromel e Kahneman. Os caras são lenda, tem que respeitar, mas tá na hora de trocar. Isso eu tenho falado faz tempo. Isso eu também concordo. Eu acho que eles estão no bolo ali. São lendas. Depende do momento, São Paulo e Grêmio. Você virou. E a verdade é que o São Paulo não disputa nada. Ele pode acidentalmente ganhar um torneio mata-mata. Ele não disputa acidentalmente nada. Não. Eu falei que ele tá ali entre os 5, 6 do Brasil. Um time que tá entre 5 e 6 do Brasil pode ganhar título, entendeu? Ele não é o favorito. Até o 8º pode ganhar, o 9º, 10º. Aí não. O Paulista do Jundiaí já ganhou, o Criciúma já ganhou. Na época que não jogavam os times da Libertadores, só pra te lembrar. Dá pra você ganhar. Bom, mas os times que estavam na Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. O Corinthians, aquele infeliz lá, quase ganhou do Flamengo, dentro do Rio de Janeiro. Isso acontece. O Santo André ganhou. Eu não acho impossível. Você falou olhando pra mim, né? Santo André. O Santo André ganhou. Impossível. É impossível o São Paulo ganhar Libertadores, por exemplo. Também não acho. Eu acho difícil, mas não é impossível. Gente, mas como é que é impossível o São Paulo ser campeão se ele, no ano passado, ele simplesmente eliminou Flamengo e Palmeiras? Ele ganha do Palmeiras na Copa do Brasil e ele ganha do Flamengo. Foi aquele mês, não foi mais nada. Mas foi. O São Paulo pode ser campeão da Libertadores da mesma maneira que, por exemplo, vamos pegar aí o Atlético Paranaense. Quem chegou na final poderia ganhar, sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, qual é? Porque o Fluminense ele começa o ano passado mais ou menos como o São Paulo. Isso, o Fluminense não é para ser campeão? E acaba ganhando. Mas é acidental. Depende que os outros grandões, os reais são... Tá bom, mas aí vamos lá. Aí é o que eu te falo. Você tá falando que o São Paulo pode ser campeão acidental, certo? São Paulo e mais um. O Corinthians, você acha que pode? Pra mim, não. Aí também não. Que o Corinthians aí também não vamos exagerar. Espera um pouquinho. Aí é café com leite. Deixa eu te dizer que é a diferença. O São Paulo hoje tem um time chato. O Corinthians, dependendo, acaba pegando uma carreadazinha aí e acaba ganhando. Eu acho que dali... Aqui é torneio internacional, é sacanagem, né? Aí não, né? Não, o Corinthians não vamos exagerar. Aí não, né? É que é torneio. Aí é café com leite. Eu acho que torneio internacional, o Corinthians não ganha. É café com leite. Dos 7 brasileiros da Libertadores, realmente o Palmeiras, o Flamengo e o Galo, na teoria, e podem piorar e melhorar, eles são melhores. Aí eu acho que Fluminense, São Paulo, Grêmio e Botafogo, eles são muito parecidos. Aí vai depender de momento, vai depender de quem estiver bem na reta final. Acho que o São Paulo, ele fica num bolo ali. Acho que Fluminense, Grêmio e Botafogo são times próximos do São Paulo. Aí um mês um vai estar jogando melhor, daqui a pouco vai estar o outro, Fluminense está mal, pode crescer. Mas aí é que aparece nesse nível aí. Galera, é isso. O São Paulo ontem conquistando um resultado muito importante, mesmo jogando com o time reserva, mas conseguiu essa ótima vantagem para o jogo da volta no Morumbi. Mas antes vai ter aí várias partidas, né? Agora o próximo desafio é pelo Campeonato Brasileiro no final de semana contra o Vitória. Depois tem mais um jogo fora de casa contra o Cobressal pela Libertadores. Mas falando do jogo de ontem, né? O São Paulo fez uma boa partida. O Zubeldia está invicto aí desde a sua chegada, né? E o São Paulo fez um bom jogo. O Juan, que perdeu uma chance e logo em seguida, em 4 minutos, né, marcou 2 gols. O Juan, que às vezes é criticado pelo torcedor, mas ele acaba perdendo muitos gols mesmo. Às vezes o torcedor até critica com razão, mas ontem ele foi feliz, marcou 2 gols.
Muito bom também ver o Luiz Gustavo voltando, marcando, isso é importante. E o São Paulo conquistou, né, uma excelente vitória. Poderia até ter feito mais gols, o São Paulo foi o dono do jogo ali, mandou da partida, mas um 3-1 tem uma ótima vantagem para esse jogo da volta. Zubeldia que optou, né, por poupar vários titulares, entrou com o time inteiro, né, reserva, praticamente inteiro reserva, até o goleiro, né, foi poupado, o Rafael foi poupado, quem jogou foi o Jandrei, mas o time fez uma partida segura, com um jogador a menos, tomou um gol, mas manteve a cabeça no lugar e logo buscou a virada. O São Paulo jogou, né, parte do primeiro tempo e o segundo tempo com um jogador a mais, mas tem todos os méritos nessa grande vitória, né? Foi um excelente resultado e agora é focar e se preparar para a sequência dos próximos jogos, né? O calendário com muitas partidas, jogos aí praticamente de 3 em 3 dias, mas o importante é o que o time vem nessa crescente, né? Após a vitória ali contra o Atlético Goianiense, venceu na Libertadores, empatou com o Palmeiras e ontem voltando a vencer novamente. Isso é importante, vai dando confiança. O Zubeldia também vai até tendo um pouco mais de tranquilidade aí para ir arrumando a casa e fazendo esse time, né, jogar um bom futebol. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa aquele like para fortalecer o trabalho. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.